Olá pessoal, seguidores do canal de Fisiologia Aplicada. A gente vai trabalhar mais um conteúdo hoje, que é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Primeiro a gente tem que conhecer a organela que é a principal responsável por essas duas reações que seriam o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A mitocôndria, ela é uma organela com duas membranas, com uma membrana externa, uma membrana interna, e o espaço que seria a matriz mitocondrial, que é o próprio dito onde acontece o ciclo de Krebs, e nesse espaço aqui entre a membrana interna e a membrana externa é que acontece principalmente a cadeia respiratória com seus complexos transportadores de elétrons. Aqui a gente consegue ver um pouco melhor. O acetil-CoA ele entra no ciclo de Krebs, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que funciona, e depois os seus transportadores de elétrons, eles vão lá para a cadeia transportadora de elétron para fazer o influxo de hidrogênios para dentro do espaço intermembranar. O ciclo de Krebs, então, antes de a gente começar a tratar para falar dele, o ciclo de Krebs ou o ciclo do ácido cítrico, primeiro a gente tem que conhecer quais são as formas de energia utilizadas pelas células do organismo. O primeiro é através de pares de elétrons, tá? Então, vai ser aqueles que a gente vai encontrar principalmente para ter substrato para utilizar na cadeia respiratória, e outro que seriam os compostos fosfatados, que seria principalmente o ATP, certo? Minha letra ficou meio estranha aqui, mas dá para ler ali. Outra coisa que é muito importante saber sobre o ciclo de Krebs é que as vias metabólicas do ciclo de Krebs são anfibólicas. Ou seja, o que significa ser anfibólico? É que tem reações que são ao mesmo tempo catabólicas e anabólicas. Então, vamos entender de onde é que vem esse substrato para o ciclo de Krebs, que seria o acetilcoenzima A. A gente tem a degradação principalmente de glicogênio, de triacilgliceróis, de proteína. Tudo isso vai culminar lá no fim em acetil-CoA, que é o nosso principal substrato do ciclo de Krebs. O glicogênio, através da glicogenólise, ele vai se transformar em glicose, e através da glicólise vai se transformar em piruvato. Esse piruvato que vai se transformar em acetil-CoA. Essas reações que eu estou passando agora são todos assuntos de futuras videoaulas que a gente ainda vai trabalhar. Então isso vai ser esclarecido um pouco melhor nas próximas videoaulas. Os triacilgliceróis, ou triglicerol, ele vai ser degradado através da lipólise em ácidos graxos e a beta-oxidação dos ácidos graxos que vão se transformar em acetil-CoA. A glicólise, por si só, ela forma muito menos acetil-CoA do que a beta-oxidação. Isso é importante saber? É importante saber. Por quê? Nossa reserva de lipídios, ela consegue fornecer uma energia muito maior do que nossa reserva hepática de glicogênio. Por isso que nossa reserva de glicogênio, ela dura por um período de jejum de mais ou menos 16 horas. Já o nosso tecido adiposo, que é a nossa reserva de ácidos graxos, a pessoa pode ficar meses em jejum e em inanição, que esse ácido graxo ainda vai ter, essa reserva vai ter algum poder de manter esse indivíduo. As proteínas, através da proteólise, ela vai se transformar em aminoácidos e no final vai se transformar lá em acetil-CoA, através de outras vias que a gente vai ver um pouco melhor nas futuras aulas. A gente também consegue transformar corpos cetônicos em acetil-CoA e etanol também em acetil-CoA. E o ciclo de Krebs propriamente dito, o que a gente consegue falar sobre ele? O acetil-CoA ele vai entrar lá na mitocôndria e vai se unir ao oxalacetato, se transformando, então ele vai se unir aqui, ó, acetil-CoA mais oxalacetato, ele vai liberar esse CoA embora e vai se transformar em citrato. Tá. Esse citrato ele vai se converter em isocitrato
e o isocitrato vai se converter em alfa-cetoglutarato. Aqui a gente tem nosso primeiro composto importante que vai sair derivado desse ciclo de Krebs, que é o NADH. Tá? O alfa-cetoglutarato ele vai se transformar em succinil-CoA e vai liberar o segundo composto importante, que é mais um NADH. Tá? Esse succinil-CoA ele vai se transformar em succinato, gerando um GTP. É importante porque se cair em alguma prova perguntando que o ciclo de Krebs ele gera ATP, tá errado. Porque o ciclo de Krebs ele gera GTP, embora eles tenham valores energéticos muito similares. Tá? Esse succinato, então ele vai se transformar em um fumarato e vai liberar aqui mais um composto importante que seria o FADH2. O fumarato ele se transforma em malato. O malato se transforma em oxalacetato e libera ali o último composto importante aqui do ciclo de Krebs, que é mais um NADH. Então, ao total, ele vai liberar 3 NADH, um FADH2 e um GTP, que está aqui, certo? E a cadeia respiratória, então? A gente vai ter, lembrando lá que ele liberou NADH e FADH2, né? A nossa cadeia respiratória, a gente tem 5 complexos, são complexos transportadores de elétrons. Tá? No complexo 1, aqui, é onde vai oxidar o NADH. Então o NADH ele vem aqui no complexo 1, ele oxida, libera os elétrons e se transforma em NAD. Também ele libera o H+, né? Aqui. O H+. Esse elétron ele vai atuar aqui nesse complexo 1. Como é que ele vai atuar no complexo 1? Esse par de elétrons que foi liberado na oxidação do NADH, ele é muito energético. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o transporte de H+ para o espaço intermembranar. Então esses H+ que estão aqui na matriz mitocondrial, eles vão sofrer esse transporte para dentro do espaço intermembranar. E esse par de elétrons que atua aqui no complexo 1 vai pipocar para o complexo 2. Lembrar aqui que o complexo 2 ele não faz transporte de H+. Então esse par de elétrons não vai atuar nesse complexo 2. Ele vai pipocar ali para o complexo 3, onde ele vai fazer de novo o influxo de H+, o transporte de H+, e vai pular para o complexo 4, onde vai fazer influxo de H+ de novo. E é importante lembrar que nesse complexo 4, que foi para onde ele veio, esse par de elétrons já está com pouca energia. Então ele vai fazer o quê? Ele vai sair desses complexos, vai se unir ao O2 e H+, mas vai formar água metabólica, certo? Já o FADH2, ele vai se ligar ao complexo 2. É fácil de lembrar qual liga em qual. O NADH, que seria de um H só, liga no complexo 1. O FADH2 com 2 Hs liga no complexo 2. Ele vai liberar também H+ e elétrons. Esses elétrons esses elétrons vão entrar no complexo 2, mas lembrar que aqui ele não faz o transporte de H+, ele vai pular para o complexo 3, vai fazer o transporte de H+, e vai pular para o complexo 4 e fazer o transporte de H+, onde ele vai perder toda a energia que ele tinha e vai se unir ao O2 e H+ e formar água metabólica. Certo? Essa seria a cadeia respiratória. A fosforilação oxidativa ela vai acontecer no complexo 5. O que é o complexo 5? Ele é como se fosse, se a gente conseguisse imaginar uma usina hidrelétrica, onde tem aquelas turbinas, assim, na qual a água bate e ela vai girando. É mais ou menos o que acontece aqui no complexo 5. Esse complexo 5 é que tem, ou também chamado de complexo F1 e F0, que tem a enzima ATP sintase, que seria o complexo que faz a síntese de ATP. Ele vai pegar essa energia desse H+, que vai estar saindo aqui, porque com tanto transporte H+ para esse espaço intermembranar,
tu tem uma energia quimiosmótica muito forte dessa concentração grande de H+, que se formou aqui. Por isso que quando esse H+, ele sai por aqui, que ele volta para a matriz mitocondrial, ele vai girar essa turbina e através desse movimento dos H+, voltando para o espaço da matriz mitocondrial, que vai essa energia desse giro que vai fazer a fosforilação do ADP em ATP, gerando aquilo que a gente queria antes, que seriam os compostos fosforilados ou fosfatados, que são aqueles compostos com energia que a gente vai usar no nosso organismo. Então, no saldo final, a gente vai ter 1 GTP, 3 NADH, 1 FADH2, gerando no total 12 ATPs para o acetil-CoA. Por quê? Porque esse GTP ele vai ser convertido em ATP, cada NADH ele vai formar 3 ATPs e cada FADH2 vai formar 2 ATPs. Por quê? O NADH ele vai agir em 3 complexos, no complexo 1, no 3 e no 4. A gente vai considerar como se cada complexo formasse um ATP, por causa do influxo de H+. Então o NADH forma 1, 2, 3 ATPs. Agora o FADH2 ele vai agir, fazer influxo só do complexo 3 e no complexo 4, então ele vai formar 2 ATPs. Por isso que no final aqui a gente vai ter 12 ATPs de saldo do final do ciclo de Krebs da cadeia respiratória. Por isso que a gente consegue ver aqui, eu ia mostrar essa imagem no começo, mas ia ficar meio confuso. 3 ATPs por causa do NADH, 3 ATPs por causa do NADH, 1 GTP que vai ser convertido em ATP, 2 ATPs por causa do FADH2 e 3 ATPs por causa do NADH que foi formado. O controle da velocidade do ciclo, se perguntarem, por exemplo, se o ciclo de Krebs ele é independente da cadeia respiratória, é falso, porque são 2 mecanismos que se correlacionam principalmente na velocidade um do outro. Por exemplo, se tem ausência de substrato, tem ausência de acetil-CoA, a velocidade do ciclo de Krebs vai ser 0, obviamente. Agora, se tu tiver ausência de oxigênio, a velocidade também vai ser 0. Porque lembra lá que o oxigênio é o aceptor final de elétrons. Ele vai ajudar a formação da água metabólica. Se tu não tem oxigênio, a velocidade do ciclo de Krebs também é 0. Se tu aumenta o ADP, pensa que ADP seria uma molécula menos energética. Então, se tu tem menos energia, o teu corpo precisa produzir energia. Por isso que a velocidade aumenta do ciclo de Krebs, para aumentar a cadeia respiratória, a fosforilação oxidativa e aumentar a formação de ATP. Se tu tem um aumento de ATP, é porque tu tem muita energia, então tu não precisa mais produzir tanto, e a velocidade vai ser reduzida. Outro fator importante aqui que a gente precisa conhecer no ciclo de Krebs seriam os desaclopadores da cadeia respiratória. Eita, palavra difícil. Que a gente encontraria principalmente na gordura marrom, que é aquela gordura que a gente encontra nos recém-nascidos. Essa gordura, ela possui, além de outras diferenças histológicas, que não vem ao caso a gente falar agora, uma concentração muito grande de mitocôndrias, é o que dá para ver aqui, que eu estou marcando de vermelho. Que diferenças essas mitocôndrias têm das mitocôndrias normais? Lá na cadeia respiratória, ela tem um canal chamado termogenina. Essa termogenina ela vai fazer um desacoplamento da cadeia respiratória e da fosforilação oxidativa. Aqui a gente tem a cadeia respiratória, os complexos 1, 2, 3 e 4, aqui que eu estou marcando com um ponto. E aqui a gente teria o complexo 5, que faria a produção de ATP. Aqui tu tem a cadeia respiratória, aqui tu tem a fosforilação oxidativa. Geralmente elas são acopladas. Mas aqui a gente vai desacoplar essas duas, porque esses H+, que vieram aqui, não vão mais andar por aqui. Eles vão ser desviados para essa proteína chamada termogenina, e ao passar por essa proteína, em vez de produzir ATP, ela vai produzir calor. Então ela vai produzir temperatura, porque é uma criança que saiu lá do útero quentinho da mãe, quando vem pro
mundo exterior, ela precisa de alguma coisa que ajude ela a se aquecer. Seria essa gordura marrom que a gente encontra aqui. Então é isso, muito obrigado pela atenção. A Liga de Fisiologia, ela aceita aí sugestões de vídeos para serem gravados. Se alguém precisar de mandar algum e-mail, esse é o meu e-mail. E você também pode entrar em contato com o próprio e-mail da Liga, que é fisioligaubra@gmail.com. Curtam o canal do YouTube e também curtam, se possível, a página do Face para quem quer ficar ligado em novidades sobre fisiologia. Muito obrigado pela atenção.